Galera ligada aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. Assunto do vídeo de agora, a chegada de Rogério Ceni para ser o novo técnico do Flamengo. Vamos falar sobre isso, vamos analisar, tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Mas antes eu quero lembrar você, dar aquele recado para você que gosta de assistir jogo de futebol e assiste jogo de futebol de tudo que é lugar do mundo, que você tem a chance de fazer isso e ainda ganhar uma grana. É o trade esportivo, é a chance de você ganhar uma grana analisando resultados de futebol. Não sabe como é que faz? Então é o seguinte, tá vendo esse endereço aqui embaixo? Vai lá na página aqui no canal da Full Trader aqui no YouTube e lá você vai ver vários vídeos que vão te ensinar como operar, como trabalhar com trade esportivo. O link é esse aqui, tá fixado também na descrição do vídeo, só você clicar, depois que acabar esse aqui, clica, vai lá e você fica por dentro. Vamos lá! Flamengo demitiu na segunda-feira o Domenech Torrent, técnico espanhol que chegou há menos de 3 meses para ser o comandante do Flamengo no lugar do Jorge Jesus. Não resistiu o Domi, ele não resistiu à série de goleadas que o Flamengo tomou. Tinha tomado lá atrás, é engraçado, né? Há uns 2 meses tinha tomado aquele 5-0 pro Independente Del Valle. Depois melhorou em termos de resultado, mas mostrando ali uma fragilidade defensiva muito grande, até contra times não tão fortes, até contra times da parte de baixo da tabela, como Goiás, como Corinthians, mostrando a fragilidade defensiva grande. Vieram as 2 goleadas, 4-1 para o São Paulo, 4-0 para o Atlético Mineiro, e o Domi não resistiu. Antes da gente falar do Rogério, só é importante falar, o pensamento na diretoria do Flamengo inicialmente não era demitir o Domi, isso é uma verdade, né? Mas a goleada para o São Paulo, as explicações do Domi, dizendo que não havia problema coletivo para o Flamengo ser tão frágil defensivamente, a semana de treinos ruim no aspecto de evoluir defensivamente, e o 4-0 que tomou do Galo, sem o Flamengo esboçar reação, sem o Flamengo até teve oportunidade de gols, como também teve contra o São Paulo. O Flamengo começou a última rodada, como antes do jogo contra o Atlético, como o melhor ataque do campeonato. Então o problema não era do meio para frente. Até contra o Atlético teve boas oportunidades de gol. Mas a fragilidade, a forma como não conseguiu competir, chamaram muita atenção da direção de futebol do Flamengo, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, e aí eles decidiram demitir o Domi. Eu falei até sobre a demissão no meu Twitter, vou deixar linkado no primeiro comentário desse vídeo o que eu falei sobre a demissão do Domi. Eu vejo como o Flamengo tendo elementos para demitir pela forma como o time estava abaixo do que poderia ser com as peças que tem e por essa falta de sensação de evolução, né? E isso era o que estava dominando ali. Mas logicamente quando você demite um técnico que você contratou 87 dias antes, logicamente que você errou, você tem culpa nisso. Marcos Braz tem culpa nisso, viajou para a Europa para fazer entrevista, mas enfim, o Dome é página virada. Agora, eu queria falar um pouco da contratação do Rogério Ceni. Eu comecei a entrar em contato, ligar para várias pessoas aqui entre segunda-feira e hoje, e ficou muito claro para mim que a contratação do Rogério Ceni, ela é uma contratação que faz muito sentido pelo momento do Flamengo e do Rogério Ceni. É até o título do vídeo. É muito arriscado para qualquer um avaliar na contratação se a contratação de um técnico ela é boa ou ruim, ela é ótima ou péssima. Você tem muito ali pelo que você acha, pelo achismo, porque o futebol tem muita peculiaridade, né? O futebol dos esportes coletivos, ele é o único que um time muito pior do que o outro em talento, em valores individuais, ele consegue endurecer o jogo. Em outros esportes é muito difícil. No vôlei um time, canso de falar isso aqui, né? Muito difícil no vôlei um time pior ganhar de um time melhor, no basquete também, no polo aquático, no futebol americano. Futebol americano menos, que a distância entre os times não é tão grande, mas também assim é difícil você ver um time muito pior que o outro equilibrando o jogo. E por aí vai, tá? No hóquei é a mesma coisa, no futebol não. Então eu acho difícil. Eu gosto de avaliar
se a contratação do treinador faz sentido com o que o clube quer, para os clubes que sabem o que querem, a maioria deles não sabe, e para que o técnico tem a oferecer. E diante disso, assim, se você analisar o trabalho que o Rogério Ceni fez no Fortaleza, falei isso no Twitter mais cedo também, de 2019 para cá. Por que eu peguei 2019? Porque foi quando o Rogério estava na primeira divisão. Em 2018, o Rogério ele tinha uma realidade de segunda divisão, inclusive ganhou bem a Série B com o Fortaleza. Mas de 2019 para cá, o Rogério é o melhor trabalho entre os técnicos brasileiros na minha visão. Por quê? Porque pegou um clube com muito menos dinheiro que os outros, com muito menos estrutura que os outros. Ele ajudou a melhorar a estrutura do Fortaleza, não só em campo, mas fora do campo, com fisiologia, com um departamento de análise de desempenho, tudo isso. Ele tinha um elenco muito menos farto, ele tinha muito mais viagem do que a maioria dos times, né? O Fortaleza e o Ceará tem muito mais tempo de viagem, de aeroporto, de milhas voadas e tudo do que a maioria dos outros times da Série A. Então, por isso tudo, e aí você pega a exigência também, né? Ele entrou ali, conseguiu facilmente no primeiro ano escapar do rebaixamento, mesmo tendo ido e voltado do Cruzeiro, né? Saído e voltado do Cruzeiro para o Fortaleza, e de novo brigou por vaga na Libertadores, faltando 3 rodadas. E nesse ano caminhava para a mesma coisa, né? Tava ali, fez o melhor primeiro turno da história do Fortaleza, tava ali navegando ali no meio da tabela e querendo pensar na Libertadores. Então você, por esse cenário, você vê que o nome do Rogério era muito indicado. É um técnico muito estudioso, é um técnico muito capaz, é um técnico que colocou seu time para jogar de várias formas diferentes ao longo desse tempo. O Fortaleza da Série B era um Fortaleza agressivo, que ia para cima, que enquadrava todo mundo. O Fortaleza do ano passado era um time muito forte ofensivamente, com problemas atrás. O Fortaleza desse ano era diferente, era era um time ótimo atrás, com um ataque ruim na frente. Atualmente, Fortaleza, a melhor defesa da Série A e o segundo pior ataque. Então você tinha ali o Rogério conseguindo modificar e criar um Fortaleza com todas essas dificuldades que eu falei, um Fortaleza bom, um Fortaleza rendendo muito mais do que poderia. E além disso, você tem ali no Rogério um perfil de técnico que, antenado com o futebol que hoje se joga no mundo, isso daí é nítido no Fortaleza, um técnico capaz de ter o time na mão, como ele tinha no Fortaleza. Então você tem ali uma série de fatores que levaram o Flamengo a olhar para o nome do Rogério. Aí você fala assim, mas pô, o Flamengo só estava dizendo que só queria técnico estrangeiro, você mesmo chegou a dizer que no Flamengo estava encantado com Jesus e tudo. Por que mudou? Por que mudou? Por uma questão simples, tempo. O Flamengo entendeu que agora, o Flamengo nas próximas 4 quartas-feiras joga 2 mata-matas importantíssimos. Um contra o São Paulo pela Copa do Brasil, no Maracanã, depois no Morumbi, e na terceira e na quarta quartas-feiras, enfrenta o Racing pela Libertadores. Então o Flamengo entendeu que ele não tinha tempo para ir à Europa, pensar em um técnico estrangeiro, pensar em um técnico, entender um técnico que caiba no que o Flamengo quer, um técnico que conheça do futebol brasileiro como o Rogério conhece, que conheça os adversários. O Rogério faz scout de quase todos os adversários que o Flamengo enfrenta, ou no brasileiro, todos, né, no brasileiro e praticamente todos na Copa do Brasil. O Rogério tem scout, não tem na Libertadores, mas vai preparar lá para enfrentar o Racing. Então, o Rogério conhece muito bem o time do Flamengo, então o entendimento foi esse. O entendimento foi que, considerando as características que o Rogério vem tendo no trabalho no Fortaleza e considerando o tempo, chegou-se à conclusão que o Rogério era o melhor nome. E faz sentido, por isso tudo que eu falei faz sentido. E me chama muita atenção também de como o Rogério é preparado e como ele é inteligente para se colocar da forma como ele vem se colocando. Por exemplo, estou vendo aqui a caricatura do Zico.
o Rogério começa a entrevista coletiva dizendo que ligou para o Zico para pegar autorização ou para pegar o aceite, entre aspas, logicamente, do Zico para ele chegar no Flamengo. Ele chega dizendo da obrigação do Flamengo e dizendo de brigar sim pelos títulos e dizendo que é possível, algo que o discurso do Domi estava contrário. O Domi todo momento dizendo é difícil repetir, é difícil quem foi muito vitorioso ser vitorioso de novo, e o Rogério chegou dizendo que não, que dá para ganhar, dá para ser vitorioso seguidamente. Então ele foi muito bem brifado. Ele chegou falando do volume e da repercussão que o Flamengo tem nas mídias sociais de perfis e de canais especificamente rubro-negros. Então ele chega falando, olha, tô sabendo que tem muita gente e tem muitos seguidores. Então ele deixando claro que ele sabe que a pressão, a cobrança que vem hoje das mídias sociais, especificamente rubro-negras. Ele fala do DNA do clube em ser ofensivo. Então ele fala, não, aqui o gol é importante, o gol. E ele promete que é um time ofensivo, um time que vai ser agressivo, dizendo que isso é o que se cobra no Flamengo. E vale lembrar, os 2 últimos técnicos demitidos do Flamengo foram demitidos com ótimo aproveitamento. O Abel foi demitido campeão carioca, líder do grupo na Libertadores, estava ali na parte de cima da tabela, mais longe do primeiro lugar, mas estava ali e foi demitido porque, além do resultado, o desempenho era ruim. O Domi é a mesma coisa, o Domi inclusive falou isso, dizendo, não, beleza, tomamos 2 goleadas, mas somos líderes do grupo na Libertadores, estamos nas quartas da Copa do Brasil e estamos a 1 ponto do líder no Brasileiro. Então, isso foi algo que preponderante para essas 2 demissões. Então você vê o Rogério, ele fala dos problemas defensivos do Flamengo, ele bate muito na tecla do ataque, que não é hoje o problema do Flamengo. O Flamengo tem um dos principais ataques do futebol brasileiro, é o time, aliás, que fez mais gol no ano, se você considerar 2020 todo, é o time que mais fez gol no ano, mas ele diz também dos problemas defensivos, e diz que os problemas defensivos são do sistema de jogo, indicando que ele vai colocar isso aí. Então, sobretudo, foi um Rogério muito preparado, como ele costuma ser. Quem entrevista o Rogério sabe que tem que vir preparado, porque o Rogério está preparado do outro lado. Então, analisando isso, a contratação do Rogério faz todo sentido. Faz todo sentido. Aí você vai dizer, então você está cravando que ele vai dar certo? Não, não estou cravando que ele vai dar certo, porque é muito difícil você dizer que vai dar certo. Eu não achava que o Jorge Jesus daria tão certo assim. Achava que ele tinha potencial para consertar várias coisas no Flamengo, mas não imaginava que daria tão certo assim. Então eu não tenho como cravar, mas analisando como está o título do vídeo, eu acho que a contratação faz todo sentido pelo momento do Rogério, pelo momento do Flamengo, pelas possibilidades que o Flamengo pode ter, pelo que o Flamengo pode oferecer. Para o Rogério foi um salto grande. Ele pega um melhor elenco do Brasil, um dos melhores, provavelmente o melhor da América, né? Se não for o melhor, o segundo melhor, com chances reais de título, sabe da cobrança, ele sabe que ele precisa também, além dessa força ofensiva, precisa entregar títulos, então, e ele entende isso como o passo à frente na carreira dele. Vamos analisar um pouquinho o lado do Fortaleza. O Fortaleza ficou, de novo, muito chateado e muito incomodado por de novo ter acontecido dele perder o Rogério no meio da temporada. Ele primeiramente até reclamou da postura do Flamengo, o Flamengo não entrou em contato com o Fortaleza. Depois o presidente do Flamengo até ligou, pediu desculpas e tudo, e o presidente do Fortaleza acatou, aceitou e falou para tocar à frente. Mas acho que o Fortaleza tem sim motivo para ficar incomodado, principalmente por uma postura do próprio Rogério, de 2 semanas atrás, de ter dito no Bem Amigos que ele não sairia, que ele cumpriria o contrato, que ficaria até o fim do Brasileiro, que vai ser lá no fim de fevereiro, e que depois pensaria o que ele ia fazer da vida dele. Fortaleza, não sei se planejou para isso, mas estava fazendo todo o seu... Não, se planejou para isso, né? Se pautou nessa situação de ter o Rogério até o fim de fevereiro, e não teve, né? Então, assim,
É ruim para Fortaleza, o Rogério vai cumprir o contrato? Vai, a multa será paga, uma multa de mais ou menos R$ 1 milhão, mas eu acho que ficou meio arranhado para o Rogério por ele ter, por livre e espontânea vontade, ter dito 2 semanas atrás no Bem Amigos que ele não sairia. E ele não colocou condicionante, de repente ele falasse, pô, só sairei se for, que ele poderia ter dito. Não, meu pensamento é cumprir, sim, acho que estou bem, estou fazendo tudo que eu quero, Fortaleza está me dando as condições, tudo, só sairia por algo excepcional. Ele não falou isso. Lógico, todos nós temos direito de mudar de opinião, mas eu acho que ficou, assim, não ficou legal, ficou meio arranhado pro Rogério, mas tá ele aí, a gente não pode negar o fato, e pelo que até o presidente do Fortaleza falou, ele entende por esse lado também, apesar de ter ficado incomodado com a situação de novo, ele entende o fato de você ir para um desafio maior, com um elenco que o Rogério nunca teve, inclusive ele sempre deu mais do que o elenco do Fortaleza podia dar, na minha visão, né? Ele extraiu mais, então é de entender com uma proposta melhor financeira, então, enfim, tudo isso a gente entende, eu não vilanizo quem deixa o contrato está ali para ser cumprido também, mas acho que ficou arranhado nesse aspecto, porque o Rogério, de livre e espontânea vontade, falou isso no Bem Amigos há 2 semanas. Mas enfim, e tá aí. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho do Rogério. Eu acho que ele tem capacidade de se adaptar bem, de consertar no curto prazo essas questões defensivas, e acho que pode, diante da capacidade de elenco que o Flamengo tem, eu acho que ele pode dar um salto na própria carreira e fazer no Flamengo um desempenho, um entendimento, apresentar um futebol cujas ideias dele talvez não pudessem ser feitas diante das limitações que principalmente de elenco e de dinheiro que tem o Fortaleza. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, o que você achou? Foi legal? Fez sentido contratar o Rogério? Não fez? O Flamengo errou ao demitir o Domi? Errou ao contratar o Rogério? Tudo isso você diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual você já sabe. Like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações e copia o link desse vídeo, compartilha no WhatsApp, dá essa moral pra mim, compartilha no WhatsApp, que aí você compartilhando no WhatsApp você ajuda o canal aqui a crescer e os seus amigos flamenguistas, seus amigos, sua resenha do futebol passa a entender como é que foi o vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.